Japão é um país enigmático que fascina milhões de pessoas no mundo com a sua cultura icônica, que mistura tradição milenar com modernidade, tecnologia e vanguarda. Mas quem é o japonês? Para muitos, parte da resposta está nestes 8 traços, um kanji, ou caractere japonês, que resume a essência do japonês. A pronúncia é wa e tem sido classificado como um conceito fundamental da cultura e da identidade japonesa. Ele é tão importante que na época em que a caligrafia japonesa começou a se desenvolver, este kanji poderia ser lido textualmente como Japão. Sou Camila Veras Mota, da BBC News Brasil, e nesse vídeo vou explicar este e outros conceitos-chave para entender um pouco melhor a cultura do país. Se você for ao dicionário, vai ver que o wa tem várias e diferentes acepções. Significa harmonia, mas também coesão. Pode ser usado como paz, como Japão ou como estilo japonês. Também é um prefixo utilizado como adjetivo para descrever coisas que são particularmente japonesas. Washoku, por exemplo, significa comida japonesa. Washitsu é habitação japonesa. E Wagyu, carne de um tipo de gado de corte japonês. Mas para além do significado linguístico e do amplo uso da linguagem, o wa é um valor essencial da cultura do país. Sua origem está na antiga filosofia chinesa, especialmente no confucionismo e no budismo, que exerceram uma grande influência no Japão. Mas o wa atingiu relevância especial no ano de 604, quando o príncipe Shotoku Taishi tornou pública a primeira constituição japonesa. No artigo 1º, ele decretou que o wa ocuparia um lugar de destaque no sistema de valores. Mas naquele momento, o wa tinha outras conotações. Se comportar como o restante das pessoas, mostrar conformidade e não desobedecer ordens. Sendo assim, o primeiro artigo da Constituição dizia que o wa, entendido como paz e harmonia, deveria ser valorizado. Mas o mesmo artigo também faz um chamado para seguir ordens. E esse é um ponto importante porque, segundo alguns especialistas em cultura japonesa, isso pode ser interpretado como um chamado à obediência à crítica, ou seja, sem qualquer contestação. Well, I think this idea of obeying to the rules is an extension of the concept of harmony, right? Because again, people try to refrain from openly voicing a conflict or acting upon different opinions that people may have. E essa homogeneidade ou obediência à crítica, também evocada pelo conceito do wa, está intrinsecamente ligada a outro conceito, o Tate-shakai, que traduzido literalmente significa sociedade vertical. Isso porque as hierarquias sociais têm um papel importante na cultura japonesa. Elas estão presentes na língua, nas relações de trabalho e nas relações familiares. Tipos diferentes de expressão e de linguagem são usados dependendo de quem seja a pessoa com quem se fala. É esperado que todas as relações tenham algum grau de hierarquia. E quando digo grau, dá para explicar isso no sentido mais literal possível e com um exemplo concreto. A reverência ou saudação japonesa. Mas antes é preciso deixar claro que a reverência não é usada só para cumprimentar, mas também para pedir desculpas ou pedir um favor. Mas vamos focar aqui na saudação. O grau de inclinação depende da circunstância e da pessoa a quem se faz referência. Quanto mais acima essa pessoa esteja na escala hierárquica, maior vai ser o grau de inclinação. Usemos o exemplo de um escritório. Como estão no mesmo nível, os colegas são cumprimentados com uma reverência de 15 graus. O superior imediato com uma saudação de 30 graus e talvez sejam 45 graus no caso do diretor da empresa. E tem outra diferença. No caso dos homens, os braços ficam do lado do corpo. Já as mulheres cruzam as mãos. Mas como é estabelecida a hierarquia? Ela pode se basear em diversos aspectos, como relação de parentesco, cidade, experiência, educação, gênero, região geográfica ou afiliação política. Vamos ao terceiro conceito, o omotenashi. Se você já foi a um restaurante ou a uma loja japonesa, certamente foi recebido com essa saudação. Ela significa bem-vindo e os funcionários do lugar podem repetir isso centenas de vezes todos os dias, cada vez que um cliente entra. Mas isso é apenas um exemplo de um conceito profundamente arraigado na cultura japonesa, o omotenashi. Algumas pessoas chegaram a traduzi-lo como hospitalidade japonesa, mas para várias outras, a cultura do omotenashi é muito mais do que isso. Ela está profundamente arraigada na sociedade e vem da cerimônia do chá, sado em japonês, estabelecida no século XVI. Significa literalmente cuidar dos convidados com todo o coração. Isso era um termo bastante desconhecido fora do Japão até ser utilizado num discurso de Christel Takigawa, embaixadora da campanha dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 ao Comitê Olímpico Internacional.
Essa hospitalidade pode ser experimentada tanto em restaurantes como em cerimônias formais ou até mesmo nas casas. Implica colocar a si próprio a serviço de um convidado, mas sem chegar a ser servil. Digamos que o coração desse conceito está em se antecipar às necessidades do outro, uma ideia que já foi até objeto de estudos antropológicos no Japão. Um dos estudos, por exemplo, analisou os banquetes da era Manyoshu no século VIII, que é apontada como a origem do omotenashi. Well, the historical idea of welcoming guests and serving tea in a very special way to them, etc., etc. That is all part of a larger orchestrated way of welcoming delegations that would come from outside. I think an individual will always understand themselves as a representative of a larger group. Se você for ao Japão, tem uma grande chance de experimentar a cultura do omotenashi, especialmente em experiências culturais como nos ryokan, que são as pousadas japonesas, ou em um kaiseki, um banquete japonês, ou durante uma cerimônia do chá. O convidado fica no centro e o anfitrião considera seu convidado constantemente a cada movimento e gesto. Mas tanto o omotenashi como o wa e o tateshakai são conceitos muito amplos e com diversas interpretações e matizes que formam parte da rica e milenar cultura japonesa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Arigatou gozaimashita e até a próxima!